Olá, este é o nosso seminário de Educação Inclusiva com o tema Biografia Louis Braille, o Sistema Braille e o Braille Químico. O grupo é constituído pelo Alan Rafael, por mim, que sou a Carolina Oliveira, pela Isabela Dzigante, pela Luana Shimabukuro e pelo Rodrigo Baraldi. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809 na pequena cidade francesa de Couvray. Seu pai era um conceituado celeiro na região e sustentava a família com o fruto de seu trabalho, de maneira simples, mas confortável. Logo que deu seus primeiros passos, Louis acostumava-se a brincar na oficina do pai com os pequenos retalhos de couro usados na confecção das telas. E no ano de 1812, não se sabe exatamente em que dia e mês, o pequeno Louis brincava na oficina como de costume e em um dado momento, ao tentar perfurar um pedaço de couro com uma sovela, que é uma ferramenta utilizada em marcenarias para fazer o furo no couro, ele aproximou a ferramenta no rosto e com isso a sovela atingiu o olho esquerdo, causando grave hemorragia. Um médico foi chamado para tratar o menino, mas sua prescrição também foi inadequada e não havia medicação positiva para eliminar o centro da infecção. Então veio a conjuntivite e depois a oftalmia. E alguns meses mais tarde, a infecção atingiu o outro olho e a cegueira total veio quando Louis estava com 5 anos. Seus pais ainda tentaram outros tratamentos e procuraram consultar um oftalmologista no hospital da cidade vizinha, mas todos os esforços foram em vão. E a infecção generalizada havia destruído ambas as córneas. E em 1815, o líder religioso Jacques Palouis tornou-se grande amigo da família e muito interessado no bem-estar de seus paroquianos, dedicou especial atenção ao menino cego, que demonstrava muita inteligência. O líder levava o menino ao velho presbitério e no interior, entre as árvores e seus jardins, ele procurava ensiná-lo. A orientação cristã recebida em sua primeira infância marcou toda a sua vida através de seu amor e sua bondade e sua humildade. Em 1816, o conselho da cidade realizou um concurso para admitir um professor. Então, o Sr. Antoinette foi admitido e, com isso, o líder religioso pediu para que este professor começasse a ensinar Louis. E então, em 1817, por ordem do prefeito, um novo método de ensino foi experimentado, e com isso o professor descobriu muitos efeitos pedagógicos e recusou-se a adotá-lo. Em resposta, o prefeito proibiu o professor de continuar lecionando e transferiu temporariamente para outra escola. E ao retornar em 1818, o professor introduziu um novo método com resultados mais satisfatórios. Entretanto, o líder religioso não mostrou entusiasmo pelo método e influenciou os alunos a transferirem para outra escola de uma cidade vizinha, onde o ensino era tradicional. Os pais de Louis, que ficaram preocupados com a situação, pediram ao líder que encontrasse uma solução para a educação de seu filho. Com isso, o professor Antoinette, durante seus estudos em Paris, ele tinha ouvido falar de uma instituição para cegos. E, interessado nisso, o líder religioso procurou a ajuda de um marquês, que era latifundiário na região e reconhecido por sua grande generosidade. O marquês então concordou em ajudar o menino e escreveu uma carta ao diretor da instituição para pedir a admissão do Louis. E eles logo receberam a carta do diretor da instituição real para jovens cegos, comunicando à diretoria da escola que eles haviam decidido admitir Louis. Então, Louis recebeu uma bolsa de estudos, e a sua entrada ficou marcada para 15 de fevereiro de 1819. Agora admitido na instituição para cegos, Louis ainda enfrentava problemas em seus estudos, o que levou ele a preocupar-se com a necessidade de um sistema de escrita, e também através por interesses de outras pessoas, como o interesse de Barbier, que Barbier era um oficial da artilharia e passava muito tempo na linha de frente, onde tinha que usar uma lamparina para escrever e ler as mensagens que recebia ou enviava durante a noite, o que tornava essa atividade muito perigosa e corria risco de se expor ao inimigo. Barbier então elaborou um sistema de sinais em relevo que, combinados, permitiam a transmissão das ordens militares. Então, este militar pensou na possibilidade do seu processo servir para a comunicação entre pessoas cegas. Então, transformou num sistema de escrita para cegos que denominou como grafia sonora. E através desse sistema, qualquer sentença podia ser escrita, mas como o sistema era fonético, as palavras não podiam ser soletradas. Com o tempo, o sistema de Barbier foi adotado no Instituto. No entanto, com o maior tempo de uso das pessoas cegas, Braille descobriu que havia problemas nesse sistema e começou a pensar em possíveis modificações. Braille propôs alguns aperfeiçoamentos que foram apresentados ao Instituto e, apesar de reconhecer o valor das propostas de Louis,
Barbier defendeu fervorosamente o fundamento da sua invenção, pois não considerava necessária ortografia e não queria ver alterações básicas em seu método. Então, Braille começou a trabalhar em um sistema novo. Em 1825, aos 15 anos de idade, inventou um sistema em relevo semelhante ao que usa hoje, o qual recebeu o seu nome, o Sistema Braille. Ele criou 63 combinações que representavam todas as letras do alfabeto, além de acentuação, pontuação e sinais matemáticos. Ele apresentou a sua invenção ao diretor da instituição, que apreciou o seu trabalho e autorizou a experimentá-lo no instituto. E em 1827, Louis escreveu em Braille a Gramática das Gramáticas, e em 1828, continuando seus estudos, ele aplicou seu sistema à notação musical. Em 1829, apresentou a primeira edição do método de palavras escritas, músicas e canções por meio de sinais para o uso de cegos e adaptados para eles. E ainda em 1829, ele foi oficialmente designado professor do Instituto e ensinou gramática, matemática e geografia. E apesar da sua saúde debilitada, pois ele contraiu tuberculose aos 26 anos, Braille trabalhou continuamente no aperfeiçoamento do seu sistema. E em 1837, publicou sua Analicliptografia, estruturada do sistema Braille e utilizada até hoje mundialmente. Mesmo com tudo isso, o diretor do Instituto tentou oficializar o uso do sistema Braille, mas quando começou este trabalho, foi substituído por outro diretor, o qual foi contrário à oficialização, dizendo que o sistema Braille isolava os cegos. Apenas em 1843 que o novo diretor aceitou o sistema Braille, e este foi o primeiro passo para a aceitação geral. Desde então, seu uso começou a expandir-se na Europa. E em dezembro de 1851, Louis ficou muito doente, o que ocasionou o seu falecimento no dia 6 de janeiro de 1852. Louis morreu certo de que seu trabalho não tinha sido em vão, e foi enterrado em sua cidade natal em 10 de janeiro. Com isso, fica a perspectiva triste de que Louis não teve o reconhecimento de sua obra por seus contemporâneos, a não ser pelo círculo restrito de amigos. Somente 100 anos mais tarde, a história do garoto de 15 anos que inventou um sistema de 6 pontos em relevo expandiu-se pelo mundo. Louis Braille não assistiu, em 1854, à aprovação oficial do uso de seu sistema para o ensino de cegos na França, também não assistiu à adoção universal do sistema Braille durante o Congresso Internacional de Surdos e Mudos e Cegos de Paris, realizado em 1877, que o proclamou como o melhor sistema de leitura e escrita para o ensino de cegos em todo o mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema Braille e como ele funciona. Primeiramente, a gente tem que o sistema Braille ele é constituído por 63 sinais fundamentais e ele é formado a partir desse conjunto matricial, que são esses 6 pontos. Esses 6 pontos, eles chamam de sinais fundamentais porque a partir desses 6 pontos a gente consegue colocar todos os sinais do sistema Braille. Alguns especialistas também falam que quando não tem nenhuma marcação, também é considerado sinal. Então, alguns falam que tem 64 sinais ao invés de 63. Quanto à numeração dos pontos e a sua representação, esses pontos eles são numerados de cima para baixo e da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui temos o primeiro ponto, o primeiro sinal mostrado, a letra P, que está descrito pelos pontos 1, 2, 3 e 4, em que a gente pode ver que os pontos 1, 2 e 3 estão de cima para baixo e na coluna da esquerda, enquanto que o ponto 4 é o primeiro ponto da coluna da direita. Quando há dois sinais juntos, formando uma palavra ou alguma frase, esses sinais são representados pelos seus números sem espaços, e os espaços entre os números são para representar as letras diferentes, enquanto que espaços entre as palavras são representadas pelo número 0. Os sinais no sistema Braille, eles recebem designações diferentes de acordo com o espaço que eles ocupam. Então, a gente tem os sinais simples, que ocupam uma só célula. A gente também tem os sinais superiores, que são formados pelos pontos de 1 a 4, em que não englobam os pontos 3 nem 6. Os sinais inferiores são o contrário, englobam os pontos de 3 a 6, sem que coloque os pontos 1 e 4. A gente também tem os sinais da coluna esquerda, em que são representados apenas pelos números 1, 2 e 3, e os sinais da coluna direita, que são representados pelos números 4, 5 e 6. A gente tem os sinais chamados compostos,
que não englobam nenhuma dessas classificações anteriores, mas eles têm que ter representados 2 ou mais sinais simples. Um ponto importante a se destacar é que quando há tabelas ou celas vazias, a gente pode usar o sinal fundamental, que é aquele que é composto por todos os pontos. Esse sinal ele não vai ter um significado, ele vai ser apenas um referencial de posição, para que não haja confusão entre outros sinais que representem algumas letras ou números. Os sinais são divididos em 7 séries, que a gente chama de ordem Braille. Essa ordem Braille é apenas uma diferenciação da grafia, assim como a gente classifica o nosso alfabeto em vogais e consoantes. Para fazer a escrita do Braille, a gente pode usar tanto uma reglete, que é essa primeira foto aqui mostrada à esquerda, quanto máquinas de datilografia ou teclados físicos e virtuais, que são esse mostrado aqui à direita, que é uma máquina de datilografia Braille. Na reglete, a gente começa a escrever da direita para a esquerda, cela a cela, enquanto que na máquina de datilografia e nos teclados é ao contrário, é da esquerda para a direita. Vale ressaltar que o sistema Braille é o processo de escrita em relevo mais adotado no mundo, e ele não vai se aplicar apenas a símbolos, mas também a conceitos matemáticos, químicos, fonéticos, músicas. A gente vai falar um pouquinho nesse seminário também sobre os Braille químico, mais um pouquinho à frente. Agora que já vimos algumas considerações para os sinais, eu gostaria de apresentar para vocês alguns sinais no Braille. Bom, para cada tabela comentada que eu vou mostrar aqui, eu vou tentar dar uma exemplificação visual para melhor compreensão do público vidente. Para o alfabeto de textos em língua portuguesa, temos as seguintes significações. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, cada letra segue os padrões comentados anteriormente, dentro da célula e com a escrita da esquerda para a direita. Como exemplo aqui, podemos ler a palavra cego, que tem esses sinais. É importante ressaltar que essa palavra está escrita em letras minúsculas, pois há diferenciações entre minúsculas e maiúsculas. E nós vamos ver essas diferenciações em alguns exemplos mais adiante. Aos sinais gráficos complementares, os diacríticos, também possuem significações. Os diacríticos são sinais gráficos que se acrescentam a uma letra para conferir-lhe novo valor fonético ou fonológico. Na ortografia do português, por exemplo, os diacríticos são os acentos gráficos, a cedilha, o trema, o tio, e o mesmo acontece no Braille. Como percebemos aqui nessa imagem, temos o acento agudo nas vogais, o acento grave, acento circunflexo, tio. E como exemplo, aqui podemos ler a palavra peça, que tem esse sinal, e que aqui possui o sinal de cedilha. Gostaria de apresentar-lhes também os sinais acessórios e de pontuação, como por exemplo a vírgula, ponto de interrogação, de exclamação, asterisco, entre outros que podemos observar nessa tabela aqui. Aqui, ao final da palavra onde, temos o sinal de interrogação, que é esse sinal aqui que está aparecendo. Bom, os sinais comumente utilizados com números. Para se referir a algumas moedas e dinheiro, nós temos os sinais, por exemplo, de euro, libra, ien, ou cifrão, que vem junto com o sinal do dinheiro. Outros sinais estão relacionados à matemática, como sinal de adição, subtração, multiplicação, divisão, igualdade, e até mesmo de algumas unidades, como polegada, minuto e segundo. E por fim, os sinais que são exclusivos do sistema Braille. São esses sinais que vão permitir que a frase seja moldada de determinada forma, como o sinal de maiúscula ou sinal de maiúscula em todas as letras da palavra, também conhecido como caixa alta, sinais de negrito, itálico ou sublinhado, entre outros. Como exemplos, nós temos a sigla IBGE, por exemplo, com todas as letras maiúsculas.
e com o devido sinal fazendo a referência a todas as letras que serão maiúsculas, que é esse sinal que vem antes da palavra, da sigla IBGE, nesse caso. Ou um nome próprio, por exemplo, Ana, com somente a primeira letra maiúscula. Então ele vem com esse sinal acompanhado. É diferente de todas as letras maiúsculas em uma frase ou em uma palavra. Ele vem somente esse sinal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito sobre o braille químico. Sabemos que o direito e a necessidade de conhecimento são pertinentes a todas as pessoas que vivem em nossa sociedade. E reconhecer e respeitar a diversidade humana é essencial para que nós tenhamos uma educação inclusiva a todos. No ensino de ciência, em específico, verificamos a necessidade de adaptações de materiais e de estratégias metodológicas para a educação do aluno com a deficiência visual. A complexidade do currículo e o gradual aumento quantitativo e qualitativo das aprendizagens exigem linguagens e recursos específicos nesta área do conhecimento. Na representação das linguagens específicas, o aluno cego vale-se das grafias braille correspondentes a disciplinas, acrescentando-se ainda o uso de gráficos, tabelas, diagramas e outros, cuja transcrição para o sistema braille e adaptação em relevo demandam recursos humanos e materiais adequados. A química é caracterizada pelo uso e pela aplicação de teorias e modelos específicos. Além disso, utiliza uma linguagem própria que permite a comunicação entre cientistas e técnicos de diferentes áreas que empregam o conhecimento químico. O ensino da química contempla 3 diferentes níveis de abordagens: o fenomenológico ou macroscópico, o teórico ou microscópico e o representacional. O nível representacional, empregado pelos químicos desde os primórdios dessa ciência, utiliza uma simbologia própria que permite a representação das substâncias, suas propriedades e suas transformações. Por meio dessa simbologia, os químicos podem representar fenômenos e substâncias e comunicar-se com outras pessoas conhecedoras dessa linguagem. A representação de estruturas e fenômenos por meio da linguagem simbólica pode se tornar um obstáculo se o aluno cego ou com baixa visão não tiver como percebê-la. Em química, representamos estruturas de átomos e moléculas por meio de figuras carregadas de informação. Essas representações constituem os textos científicos em livros ou apresentadas por professores para ensinar os conceitos dessa área. Sem ter acesso a essas representações ou suas descrições, o aluno com deficiência visual passa a ser excluído do processo de ensino e aprendizagem pela falta de informação. O mesmo acontece quando o professor aborda gráficos e esquemas utilizados para indicar variações que acontecem no processo em estudo. A transcrição em braille tem como objetivo atender aos alunos cegos conhecedores desse sistema, possibilitando a escrita e a leitura do conteúdo textual comum. Para atender às especificidades da linguagem química, foi produzido pelo MEC a Grafia Química Braille para o uso no Brasil. Por meio dessa grafia, pode-se representar substâncias e reações, e assim permitir o acesso do aluno usuário de Braille ao nível representacional da química. Além de representar símbolos, fórmulas, equações, a grafia química Braille para o uso no Brasil permite também a representação de estruturas moleculares. Em 2005, a Secretaria da Educação Especial e a Comissão Brasileira do Braille, CBB, aplicou um instrumento para avaliar o uso dessa grafia no Brasil. As sugestões necessárias, considerações e contribuições para o sistema de ensino foram analisadas pelo grupo técnico para o estudo e a atualização da grafia Braille. A atual versão da grafia Braille para o uso no Brasil dispõe de símbolos representativos para a transcrição em Braille do componente curricular de Química,
suas entidades em diferentes posições, diagramas, notações específicas e determinadas figuras e estruturas, permitindo maior e melhor acesso das pessoas cegas aos textos científicos da educação básica e do ensino superior. Na definição dos símbolos braille, muitos sinais representativos das propostas analisadas na versão preliminar foram utilizados. Outros foram convencionados na tentativa de elaborar um trabalho de grafia química, contendo o maior número possível de símbolos para a transcrição de textos em química, assim como vários e diversificados exemplos ilustrativos que visam favorecer o uso e a aplicação da grafia como transcritores e usuários do sistema Braille. Para essa versão, o Ministério da Educação realizou uma revisão criteriosa dos conteúdos químicos abordados nos livros didáticos do ensino médio e do ensino superior. Consideraram também as questões e regras apresentadas pela IUPAC, como as simbologias e representações brailles adotadas por grafias químicas de outros países, como, por exemplo, a Alemanha, a França, a Austrália, a Espanha e o Reino Unido. E assim, verificaram as convergências linguísticas adotadas nas demais grafias químicas para assim poder ser adotada na grafia que seria utilizada aqui no Brasil. Após falar um pouco sobre o Braille químico, devemos conhecer como transcrever os sinais químicos no Braille e como esses sinais são apresentados graficamente. Para que isso ocorra, os transcritores devem seguir algumas orientações, sendo estas: nas apresentações das fórmulas de substâncias químicas, não se usa caixa alta. Os símbolos convencionados devem ser utilizados de acordo com as orientações específicas e exemplos de aplicação. Em ciências, utilizam ícones com significados específicos para representar condições que merecem maior atenção. O objetivo é transmitir uma informação de modo imediato. Esses ícones, apesar de apresentarem similaridade, não têm representação única. Na transcrição Braille, seu significado será apresentado entre colchetes, quaisquer que sejam as representações em tinta. Nos exemplos a seguir, temos algumas dessas representações, como da radioatividade, se o material é inflamável, corrosivo ou líquido corrosivo, tóxico e explosivo. Nos textos científicos não se usa a estenografia para evitar confusões. Na transcrição de fórmulas em texto, deixa-se 2 células vazias antes e 2 células vazias depois de sua representação, exceto nos casos que fórmulas ou compostos são seguidos de sinais de pontuação. Em caso de textos científicos, recomenda-se o uso de tabelas contendo sinais utilizados e respectivos significados, assim como a representação da signografia dos gráficos adotados no sistema comum. Recomenda-se a adaptação da tabela periódica em relevo. Em representações de reação, os sinais operatórios e símbolos de reações número do CMU são antecedidos e seguidos de célula vazia. Setas são representadas entre espaços até aquelas que possuem símbolo abaixo ou acima. O corte das equações é feito antes ou depois de símbolos operatórios, símbolo de relações numéricas ou setas, não sendo necessária a repetição desses símbolos na linha seguinte. Em caso de translineação, é feita após uma ligação química e torna-se necessário repetir o símbolo na continuidade de representação. Em continuação de fórmulas, de equações ou no caso de translineação, deixam-se 2 células em branco na linha seguinte. A nota de transcrição é delimitada pelos sinais compostos para a abertura e para o fechamento, e o texto da nota deve sempre iniciar a letra maiúscula. Os elementos químicos eles são transcritos conforme o sistema comum. Abaixo são listados alguns exemplos, como o carbono, o hélio, o magnésio, o sódio, o oxigênio, o polônio e o tungstênio. Os índices inferiores à direita, que representam o número de átomos nas fórmulas das substâncias químicas, são transcritos na parte inferior da célula Braille, sem indicativo de posição e sem sinal de algarismo. Abaixo são dados alguns exemplos, como o ferro, o nitrogênio, o
ozônio, a água, o ácido sulfúrico, o fosfato de lítio e o hidróxido de alumínio. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado pela atenção.